Olá, estamos mais uma vez aqui no canal da Sinopsis Editora para apresentarmos uma entrevista, né? Uma entrevista com uma autora de um projeto novo, né? Um baralho lançado recentemente, num formato novo aqui para nós, que é o de gravação, não mais ao vivo como a gente estava fazendo anteriormente. Então, você que está nos assistindo, infelizmente as perguntas não poderão ser enviadas, né, nem pelo Insta, nem pelo Face e nem pelo YouTube, mas o seu comentário sobre o material e sobre a entrevista em si sempre será muito bem-vindo. Então, participe depois de assistir a entrevista, deixe seu comentário, né, a respeito do que você viu, do que foi apresentado. E, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se cadastrar no nosso canal, habilitar o sininho para receber o aviso de outros vídeos colocados no ar, né? Bem como deixe seu like no vídeo, porque sem o seu like, a ferramenta do YouTube não entende que esse vídeo é relevante, tá bom? E você também que está nos assistindo, sempre importante se lembrar de se cadastrar no nosso Instagram, né, @sinopse, e no Telegram, né, para que você receba sempre em primeira mão as notícias de lançamento de produtos, bem como a informação de que está entrando no nosso canal do YouTube mais um programa como é esse que você está assistindo aqui agora, certo? Vamos então, sem mais delongas, para a apresentação da nossa convidada de hoje, que é a Ariane Fernandes, né? Psicóloga graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte também, especialista em psicologia da saúde hospitalar, especialização em neuropsicologia clínica, especialização em terapia cognitivo-comportamental, todos esses cursos e especializações também pela UFRN. Psicóloga e neuropsicóloga clínica, psicóloga da saúde hospitalar do Hospital Universitário Onofre Lopes, preceptora do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário Onofre Lopes também, áreas de concentração, terapia intensiva, adulto, cardiologia, saúde mental e atenção psicossocial. Docente convidada de cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas de psicologia clínica, psicoterapia infantil, neuropsicologia clínica, saúde mental e atenção psicossocial, presidente da Associação de Terapias Cognitivas do Rio Grande do Norte, a ATC-RN, nossa grande parceira, as associações de terapias cognitivas estaduais, membro associado da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, a FBTC, autora da Caixinha de Música, 50 reflexões para intervenção clínica em cuidados paliativos, pela editora Artesã, em 2019, e autora do Baralho Psicoterapêutico para Avaliação e Intervenção Clínica em Cuidados Paliativos, pela nossa Sinopsis, em 2021, esse produto que está aqui comigo, tá? Que nós vamos falar com a Ariane na nossa entrevista de noite. Ariane, bem-vinda. Tá? Muito obrigado por nos honrar aí com a sessão de seu conhecimento para que possamos produzir o baralho. E o microfone é todo teu para dar os cumprimentos a quem vai nos acompanhar. E, ao mesmo tempo, eu já engato uma pergunta rápida que eu sempre fiz para todo mundo, que é: o que levou a jovem Ariane a enveredar pelos caminhos da mente humana? Tudo bom? Tudo bem, Ricardo. Muito bom estar aqui. Eu agradeço imensamente tanto a tua apresentação carinhosa, né, como também a acolhida que a editora Sinopsis fez à proposta do baralho. Então, fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando, né, como também compartilhei ao longo do processo de construção do baralho, os conhecimentos que a gente vai adquirindo, né, ao longo da nossa prática profissional. E em relação a essa escolha, né, pela psicologia, ela se deu muito cedo. Eu prestei concurso, na época era vestibular ainda, e assim, eu tinha entre 15 e 16 anos quando eu fiz o terceiro ano do ensino médio, e não sabia basicamente o que eu queria da vida. Então, assim, fiz, para você ter ideia, Ricardo,
4 vestibulares para 4 áreas bem distintas, e uma delas foi a psicologia. Mas cheguei a prestar concurso, né, vestibular para direito, para medicina, para publicidade e propaganda, para assim, vocês terem um pouco da ideia do quanto a pessoa não sabia em que área, nem a área, inclusive, seguir. Acabou que eu aderi ao curso, né, de psicologia, fui aprovada e vamos lá, então vamos seguir, vamos ver o que dá. Foi mais ou menos assim que iniciou meu percurso nessa área, até que no segundo semestre do curso eu fui convidada para fazer parte de um grupo de pesquisa, né, na época se chamava Base de Pesquisa, em comportamento animal. E foi a partir dessa experiência que eu me apaixonei efetivamente pela psicologia, estudando comportamento animal, especificamente comportamento de saguis. Depois eu fui trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua, passei bastante tempo trabalhando nessa linha de pesquisa, né? E em seguida me apaixonei pela psicologia da saúde hospitalar, e daí trilhei do terceiro ano em diante apenas com foco nessa área, né? Conhecendo, claro, me permitindo conhecer as diversas áreas e abordagens teóricas da psicologia, mas focando, né, minha área de interesse, de leituras em psicologia da saúde hospitalar, e desde o terceiro ano da graduação até os dias atuais, eu sou apaixonada e trabalho nessa área, né? Escolhi como sendo o que faz sentido para mim. Muito bom. A gente sempre faz essa pergunta no intuito de estimular quem está nos assistindo, que está estudando ainda, né? Para ter esse entendimento e, quem sabe, se inspirar na sua história para também construir uma história vitoriosa, uma carreira vitoriosa no futuro. Mas, Ariane, vou para a primeira pergunta do nosso card, para a gente dar, vamos dizer assim, um entendimento do projeto, tá? O que é a avaliação em cuidados paliativos? Quais seus objetivos? Perfeito. Então, a avaliação em cuidados paliativos é uma tarefa bastante desafiadora. Em primeiro lugar, por quê? Né? Primeiro, vamos definir o que são cuidados paliativos. Cuidados paliativos, ele é uma modalidade assistencial, né? Segundo a nossa Organização Mundial de Saúde, nós temos uma definição que está um pouco, não é tão recente, né? De 2002, e essa definição da Organização Mundial de Saúde fala que cuidados paliativos são uma modalidade de assistência a pacientes e famílias que estejam enfrentando doenças crônicas, incuráveis e que ameacem a continuidade da vida, ok? E essa modalidade assistencial, ela pretende que nós façamos a nossa intervenção desde a avaliação precoce, da intervenção também precoce e do segmento do diagnóstico até o processo de luto familiar, ok? Então, essa modalidade assistencial, ela tanto tem como foco a assistência ao paciente que enfrenta uma doença que ameaça a continuidade de sua vida, como a sua família. E ela precisa iniciar desde o diagnóstico dessa doença até o processo de fim de vida e, posteriormente, a assistência ao luto desta família que perde o seu ente querido. Os cuidados paliativos, ele não se preocupa apenas com os sintomas físicos que essa doença provoca. Então, a gente precisa estar atento e estar apto a avaliar a dimensão física da expressão dessa doença, mas também como é que ela afeta esse paciente, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. E para que eu consiga avaliar bem este paciente e, junto com ele e sua família, traçar um plano de trabalho, né, um plano terapêutico do diagnóstico até o fim da vida ou a remissão da doença, porque isso também pode acontecer, eu preciso contar com ferramentas que me permitam acessar desde a história autobiográfica desse paciente, que é isso que me interessa, assim, acima de qualquer coisa, né? Enquanto, por exemplo, em uma outra modalidade assistencial, como a intervenção psicológica em urgência e emergência, você não tem tanto tempo para avaliar o paciente pensando sua história autobiográfica, né? Então a minha avaliação ela deve se restringir ao aqui e ao agora,
para que eu consiga entender qual é a necessidade daquele paciente e intervir rapidamente no contexto da urgência e emergência. Nos cuidados paliativos, não. Nos cuidados paliativos, como eu vou idealmente acompanhar esse paciente e essa família desde o diagnóstico da doença, e como o meu trabalho precisa estar orientado pelas necessidades, pelos valores, pelas crenças desse paciente, por sua história, né, enquanto um ser biográfico, eu preciso ter acesso desde a anamnese, do desenvolvimento desse paciente, da sua história de vida, até os momentos atuais, os seus modos de enfrentamento de problemas, a sua forma de entender o mundo a si mesmo e as outras pessoas após o adoecimento. Então, é uma avaliação extremamente ampla para que eu consiga poder me conectar com o que de fato é necessidade para esse paciente. Então, é nesse sentido que a avaliação em cuidados paliativos funciona, né? Pensando essa maneira global de ver o paciente e pensando as dimensões físicas, emocionais, sociais e espirituais da expressão desse sofrimento, né, e do adoecimento na vida daquele paciente e de sua família. Muito bom. Vamos pegar aqui a segunda pergunta do nosso card, para a gente tentar ir numa sequência, tá? Quais as técnicas de avaliação comumente empregadas no processo de avaliação em cuidados paliativos? Perfeito. Esse foi um outro desafio, né, para o nosso baralho, assim, da gente poder condensar, e aí o baralho, ele é dividido em 3 etapas clínicas, de um modo geral, né? Uma etapa clínica que pretende avaliar, a etapa clínica que pretende fazer a psicoeducação e a última etapa, que é a etapa de intervenção, que tanto atinge, né, os pacientes como alvo, como também intervenções dirigidas para a família e para a equipe de saúde. Na avaliação, o que a gente encontra na literatura como necessidade de avaliação? Em primeiro lugar, e aí para qualquer paciente, esteja ele em cuidados paliativos ou não, nós precisamos fazer um bom exame clínico do estado mental desse paciente, inclusive para fazer diagnóstico diferencial. Então, eu preciso entender, quando eu ingresso na área da saúde, para além da psicologia, eu preciso entender um pouco de medicina, de nutrição, de farmácia, né? A gente tem essa pluralidade de conhecimentos para que eu consiga entender esse paciente. Então, na etapa avaliativa, eu preciso saber fazer bem um exame clínico do estado mental para fazer diagnóstico diferencial em relação a, por exemplo, um transtorno psiquiátrico ou o mero efeito colateral de uma medicação, por exemplo. O exame do estado mental, ele vai me dar esses indicativos. Eu preciso fazer rastreio de sintomas, como sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, se esse paciente tem risco suicida, né, porque eles podem, inclusive, atentar contra a própria vida, né, e optar pelo suicídio em função de todos os desgastes que eles vivem ao longo do processo de adoecimento e de tratamento. E eu preciso entender também sobre qualidade de vida, como está a qualidade de vida desse paciente, como é que ele define qualidade de vida, como é que ele define o que é uma vida digna, porque isso também orienta o nosso trabalho em cuidados paliativos, como que ele está vivendo essa qualidade de vida, como ele avalia a sua qualidade de vida, como ele avalia o seu grau de autonomia e de funcionalidade, porque isso também diretamente impacta tanto na adesão dele ao tratamento, como também na sua percepção sobre qualidade de vida. Precisa entender qual é a percepção que ele tem sobre sua doença, sobre seu tratamento, a relação que ele estabelece, né, a natureza e a qualidade da relação que ele estabelece com sua doença, com seu tratamento, quais são os significados que ele atribui a esse processo também. Sobre a tríade cognitiva, né, aí fazendo esse link direto com a terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente conserva uma visão de nós mesmos, uma visão do mundo, uma visão dos outros e uma visão do futuro que pode ser alterada em função do processo de adoecimento. Então, entender como essa tríade cognitiva, antes e após o adoecimento, se houve mudanças e se essas mudanças elas foram predominantemente positivas ou negativas, isso também me ajuda a projetar o cuidado deste paciente.
Então, são áreas que eu preciso contemplar na minha avaliação e que eu tentei organizar, né? A gente organizou nessa etapa clínica avaliativa, condensando os materiais que são indicados como aqueles necessários, importantes para constar nesse processo avaliativo. Mas muito bom, né, pessoal? Vocês estão vendo que a nossa convidada domina e muito, né, o assunto que tem a ver com esse projeto aqui, né, que é o baralho que ela criou, o qual a gente está, né, explorando o assunto hoje. Aliás, muitas das pessoas da área da psicologia, por não estarem, vamos dizer assim, conectadas com o mundo hospitalar, né, Ariane, nem imaginam, né, como é que as coisas funcionam. E aqui eu vou só contar uma pequena história rapidamente. No dia que ela me comentou que ela tinha esse projeto, né, olha, eu tenho um baralho que eu faço um trabalho em um hospital e eu trabalho, né, eu não me lembro se foi bem esse o termo que você usou, mas foi o que ficou na minha cabeça, que seriam pacientes terminais, né, pessoas que estão ali, né, partindo, e eu tenho um baralho e tal, e quando eu falei, olha, me manda, porque, sabe, é o mínimo que a gente pode fazer, né, confortar essas pessoas. Então, a gente abraça o projeto, mesmo sabendo que ele é um projeto que não vai ter, né, não vai ser aquela coisa que vai vender toneladas, milhões de exemplares, mas os exemplares que forem colocados no mercado e forem usados, né, no ambiente a qual ele se destina, com certeza trarão, né, uma qualidade de passagem, né? Não dá para usar o termo qualidade de vida, porque não se aplica aqui, mas a gente está falando exatamente em dar uma qualidade melhor possível para quem está saindo dessa, né, para aquele outro lado que a gente nunca sabe o que nos aguarda, e também para os seus familiares. Então, pessoal, prestem atenção, mesmo que você não seja da área hospitalar, o que nós estamos falando aqui, com certeza, vai poder até ajudar quem trabalha em clínica, né, que está lá com pessoas ali que estão, ainda mais agora em época de Covid e tal, pessoas que estão lidando com a morte tão próximas, né, como a Ariane falou, não é só para o paciente que está lá acamado, e sim também para todo o seu contexto familiar, tá? Dito isso, eu vou pular a pergunta e vou para a pergunta 4 do nosso card, Ariane, que você meio que já explorou na tua resposta anterior, o que a gente iria falar na 3, tá? Mas vamos lá. O trabalho em cuidados paliativos pode ser multiprofissional? Qual a importância de incluir a equipe hospitalar nesse processo? Ótima pergunta. Em primeiro lugar, em relação aos cuidados paliativos, e essa é uma luta nossa diária, né, de as pessoas reconhecerem que, de fato, né, como o Ricardo pontua, por exemplo, eu não faço parte da área hospitalar, mas no meu consultório eu recebo pacientes que são potencialmente candidatos a cuidados paliativos. Quem são esses pacientes, gente? Pacientes com diagnóstico de câncer, pacientes com doenças cardiovasculares, pacientes com doenças reumatológicas, como lúpus eritematoso sistêmico, pacientes com doenças neurológicas, né, como, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, dentre várias outras condições, né? Nós temos culturalmente a ideia de que cuidados paliativos ele se dá para os pacientes que estão caminhando para a morte, aí fazendo a correção. Não. Quando eu incluo esse paciente em cuidados paliativos, ele não deve ser incluído em cuidados paliativos quando estiver caminhando para a morte. Ele precisa ser incluído antes disso. Eu preciso oferecer essa modalidade assistencial desde o diagnóstico de uma doença crônica, incurável. Então, o que não é uma cardiopatia? O que não é uma neuropatia. E já se fala em cuidados paliativos, inclusive para transtornos psiquiátricos, porque os transtornos psiquiátricos, muitos não têm acesso, nós ainda não temos acesso à cura. Então, esses pacientes, eles também são candidatos a cuidados paliativos no sentido de pensar o que
pode gerenciar o cuidado desse paciente, que confira esse cuidado a sua identidade, e pensando em sua identidade pessoal, né, a sua história autobiográfica, o que faz sentido no tocar desse cuidado, no planejamento de um cuidado que seja holístico, que seja integral, que seja ativo e que inclua a sua família. Então, sim, esses pacientes estão nas clínicas, esses pacientes estão nas organizações, eles estão nas escolas, eles estão nos hospitais, e cuidados paliativos se faz não só no hospital, mas também em ambulatórios, em consultórios, em domicílios. Então, não necessariamente eu preciso estar no hospital para ter esse entendimento do que são cuidados paliativos e de como eu posso orientar a minha prática com base neles. Não é à toa que todo segundo sábado do mês de outubro se comemora o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, para fazer disseminar para toda a população o que são os cuidados paliativos e que ele está aqui do meu lado e que eu posso orientar a minha prática com base nisso também. E aí, em relação à pergunta, não há como fazer cuidados paliativos se não for interprofissionalmente. Não existe outra possibilidade. Eu brinco com a minha equipe, né? Porque eu já ouvi de um residente de cirurgia que ele chegou para mim e disse assim: paliei o paciente. Acabei de paliar o paciente. Aí eu olhei para ele assim: o que foi que você fez? Não, eu fui lá, aí eu disse para a família que não tinha o que ser feito, e daí eu disse que agora a gente precisa só dar conforto a ele, aliviar os sintomas, e pronto, tá tudo certo. Eu disse, bom, se você entender paliação como uma ação e não como um processo, você está equivocado. Porque cuidados paliativos não é um ato em que eu vou lá, determino para a família e para o paciente que não tem mais o que fazer e digo que paliei o paciente. Absolutamente. Cuidados paliativos é tratar esse paciente, aliviar os seus sintomas, interferir na progressão da doença, né, para que ela seja menos rápida em sua progressão, e prestar o alívio da dor. E aí entendendo essa dor como uma dor total. Uma dor que é física, mas também é psicológica, é espiritual, é social. E por isso que eu preciso de uma equipe multiprofissional. Porque eu preciso amparar essa dor sob todos os pontos de vista. A dimensão espiritual, a física, e daí entra a medicina, a enfermagem, a nutrição, a farmácia, a psicologia, o serviço social, a terapia ocupacional, a fisioterapia, a fonoaudiologia, várias áreas, né, do saber e do fazer para conseguir amparar esse paciente. Então, não tem como fazer cuidados paliativos se não for multiprofissionalmente. Aí eu insisto em dizer que não multi, mas sim interprofissionalmente, né? Sente, que discuta caso a caso, que planeje junto esse cuidado, pensando em todas essas dimensões do cuidar de um paciente nesse processo. E daí é por isso que a gente inclui, né? A gente tenta sempre incluir toda a equipe hospitalar. A gente, aqui na nossa realidade, como é que a gente fez isso? Nós propusemos cursos de formação continuada em cuidados paliativos para capacitar não só todos os nossos profissionais, não só aqueles que atuam, por exemplo, o meu foco de trabalho é oncologia e cuidados paliativos, mas a gente entende que cuidados paliativos vai para além da oncologia, embora ele tenha nascido nesse campo, né? Então, eu capacito todos os profissionais do hospital e, como somos hospital-escola, também temos a responsabilidade de capacitar os profissionais da rede pública municipal e estadual. Foi assim que a gente ampliou o conceito e ampliou a ideia de que cuidado paliativo não faz só lá no hospital. O paciente que está lá na sua casa, que tem que precisa ter assistência qualificada em cuidados paliativos da equipe, por exemplo, da atenção básica. Excelente! Ó, vai aparecer aqui um QR Code, tá? Para que você dê uma escala nele e vá direto para a página do baralho que nós estamos falando, tá? Que é esse baralho aqui. E você lá pode baixar o primeiro capítulo dessa ferramenta e ter conhecimento de já grande parte dela, tá?
E se você também quiser já comprar, se você for uma cliente já nossa, você sabe que você tem o cupom de desconto que você ganha no final de cada compra. E se você ainda não é nosso cliente, antes de fazer a compra, se cadastra e você já recebe no seu e-mail um cupom de 10%, tá certo? E você já ganha um presente para começar com o pé direito a usar essa ferramenta excelente desenvolvida pela Ariane. Ariane, vou pular mais uma perguntinha aqui do nosso card, vou para a pergunta número 6, tá? Existem diferenças no trabalho em cuidados paliativos para diferentes faixas etárias, por exemplo, infância e terceira idade? Muito bom. Existe bastante, né? Se a gente pensar, em primeiro lugar, as peculiaridades, né, do processo de desenvolvimento humano, né, e as necessidades para cada uma das fases, as tarefas evolutivas que estão postas para cada uma das fases do nosso desenvolvimento, tanto a nossa avaliação como a nossa intervenção, ela vai mudar substancialmente em função disso. O baralho ele foi desenvolvido para adolescentes, adultos e idosos. E daí é uma possibilidade, né, a gente pensar em um baralho para crianças, porque tem toda uma especificidade, sim. Em primeiro lugar, porque uma das ferramentas principais, um dos pilares dos cuidados paliativos é o processo comunicacional. O baralho ele é dirigido também a organizar esse processo de comunicação com o paciente, né, fazendo a interface entre paciente, família e equipe de saúde, uma vez que, para que eu consiga prestar um cuidado que seja entendido pelo paciente como um cuidado digno, eu preciso entender o que é dignidade. E para que eu entenda o que é dignidade para ele, ele precisa ter acesso à verdade, a toda a verdade. Né, a depender do que ele suporta ou não saber, do que ele quer ou não que seja informado. No caso da criança e do adolescente, esse processo comunicacional, ele passa também, né, pela via da família. Não que para os outros não aconteça isso, mas o processo é inverso, né? Quando eu estou diante de adultos e idosos, eu faço a comunicação a eles para que a gente possa fazer um plano integrado de cuidados e só a partir disso é que eu vou perguntar para esse adulto, esse idoso, se ele me autoriza a conversar com sua família. Né? Embora a gente vê vários equívocos em relação a essa comunicação, né, de, por exemplo, equipes comunicarem à família e pedirem autorização à família para comunicar sobre doença e prognóstico ao paciente, quando deveria ser o contrário, o curso que a gente tem que seguir estar diante do paciente, sondar o que ele sabe a respeito da sua condição, perguntar o que ele quer saber e daí introduzir as informações necessárias, tanto da sua doença como do seu prognóstico clínico. Só aí é que eu peço autorização dele para comunicar a terceiros, no caso a família. No caso das crianças, é o inverso, né? Então a gente comunica para a família, de fato, e a gente também orienta essa família o quão importante é que essa criança possa ter acesso a essa comunicação também. Orientamos a família em relação a como é feita essa comunicação, que existe uma série de protocolos, né, organizados para que essa comunicação aconteça e gere o menor número de danos possíveis à criança. E a partir disso, a gente seleciona uma pessoa da família que seja significativa para essa criança. Sentamos com a criança, com essa pessoa da família e com um membro da equipe, ou dois, médico e psicólogo normalmente, para poder fazer essa comunicação à criança e poder torná-la ativa na construção do seu plano de cuidados em saúde, desde o seu diagnóstico até a remissão da doença ou o fim da sua vida. Então, isso é uma diferença importante. Uma outra diferença são a inserção dos recursos lúdicos, né? Tanto para avaliar essa criança, como também para fazer intervenção em psicoeducação, elas se beneficiam dessa linguagem que diz respeito ao uso de desenhos, de imagens, de jogos, de brincadeiras, que aí a sinopses e tantas outras têm um arsenal bem importante para fazer essa mediação lúdica
da nossa comunicação com a criança, em termos de avaliação, psicoeducação e intervenção. Então, tem sim diferenças bem importantes na área dos cuidados paliativos, né? O meu foco atual é o trabalho com adolescentes, adultos e idosos, mas existem aí trabalhos bem completos e bem importantes na literatura que estão disponíveis, né, para acesso a quem tem interesse nesse foco, né, do trabalho com crianças. Excelente. Antes da próxima pergunta, eu queria apenas lembrar a quem está nos assistindo que, além dos livros, né, e baralhos e ferramentas que a Sinopse produz, hoje nós estamos envolvidos num outro projeto que é levar a informação de uma outra forma, né? Então, eu estou falando do Sinapses.news, que vai aparecer agora aí na sua tela, tá? Que é uma fonte constante de informação sobre saúde mental. A ideia é possibilitar a você, profissional da área da psicologia, um conhecimento mais amplo, né? Eu costumo brincar que muitas vezes o psicólogo fica com aquela caixinha de ferramenta que ele trouxe lá da bagagem da faculdade, em um outro curso que ele fez ao longo da vida, e hoje você pode enriquecer essa caixinha de ferramentas com outras abordagens, com outros conhecimentos, né? Com outras linhas de pensamento, e é isso que o Sinapses.news, tira o O de sinopsis, bota o A, bota um ponto, um news, não precisa botar www nem nada, tá aí para você ver a marca, e você vai ver que diariamente o nosso portal é atualizado com notícias, artigos, entrevistas, inclusive já vou finalizando aqui com a Ariane, vamos combinar para pegar um material dela para publicar no portal, tá? E você vai ver que também, além de ler, além de fazer curso, você também pode acessar informação de qualidade e multidisciplinar, tá? Nesse projeto novo nosso, tá bom? Fica aí o convite. Ariane, vamos para uma pergunta, eu estou pulando aqui o meu card, eu estou indo para a pergunta de número 11, porque você vai explanando e a gente já vai, né, meio que respondendo o que a gente estava meio pensando aqui, tá? Como trabalhar a aceitação da família frente a um quadro de terminalidade? O que você pode falar para quem está nos assistindo? Sempre lembrando, né, que a gente tem um público diverso, vai ter profissional, vai ter estudante e vai ter gente que, de repente, está vendo esse programa aqui para tentar ter um pouco mais de entendimento, né, sobre essa questão que é tão delicada. Ótimo. Então, pessoal, uma primeira coisa é que hoje nós não usamos esse termo terminalidade. Nós falamos em fim de vida. Isso é uma primeira observação, ok? Então, diante de pacientes em fim de vida, a gente, de fato, um outro desafio importante para a psicologia, nos cuidados paliativos, é estar diante de uma família que não aceita, desde o diagnóstico até o processo de fim de vida, né, do paciente. E isso é importante da gente considerar, porque é um fator importante, por exemplo, para complicar o luto dessa família. Então, a gente, diante de um paciente, e aí uma noção importante é assim, por vezes a gente está diante de um paciente que aceita a doença, que aceita seu prognóstico, que adere bem ao tratamento, mas está, e aí um fator importante de avaliação, né, que também entra nas cartas do baralho, que é a avaliação que esse paciente faz do suporte que ele recebe de sua família e de sua comunidade, dos seus amigos, né, que a gente chama no baralho de fontes instrumentais e afetivas de apoio social e familiar. Como é que esse paciente percebe e como é que ele avalia esse suporte que ele recebe. Uma vez que a família não aceita o paciente, está em um processo de aceitação, isso pode interferir, inclusive, na qualidade da relação entre esse paciente e essa família. Pode interferir na adesão à terapêutica, né? Então, por exemplo, eu estou diante de um paciente que aceita a sua doença, mas daí a família boicota o tratamento, ou, de repente, procura práticas integrativas, complementares, alternativas, por exemplo, a quimioterapia, o que foi recomendado para aquele paciente. Então, é um nó bem importante para a nossa intervenção. O que acontece com essas famílias? O que é importante a gente traçar como
como um fator que deve agregar no plano de cuidados. São o que a gente chama de reunião familiar ou conferência familiar. Uma vez entendendo como esse paciente avalia as suas fontes de cuidado principais, né, sua família, seus amigos, sua comunidade, construir com ele quais são as alternativas para que essa família ela possa ser acolhida e possa ser orientada. Uma das principais intervenções é a reunião familiar. Então, eu estou diante de vários pacientes críticos, por exemplo, e eu seleciono uma família para naquela semana sentar com eles e conversar. Primeiro ouvindo essa família. O que eles compreendem sobre a doença do paciente, o que eles negligenciam, né, em termos de compreensão, pela dificuldade emocional mesmo de processar isso. O que eles compreendem sobre prognóstico, como é que eles significam o tratamento feito até ali, se existem ruídos na comunicação entre essa família e a equipe de saúde. E uma vez que eu ouço o que eles estão e como eles estão compreendendo e processando cognitiva e emocionalmente essa experiência, isso me indica os caminhos de cuidado a essa família para que ela consiga progredir no entendimento, né? Do que é o fim de vida, de quais são as necessidades desse paciente, que as dificuldades dele são legítimas, né? E também a dificuldade da família de aceitar é legítimo, né? Não é fácil você conviver com uma pessoa por 30, 40, 50, 60 anos de sua vida, ou mesmo um adolescente, né, que está na flor da idade, 16, 17, 18 anos, cheio de planos, não é da nossa... não precisa ou não deve ser julgado essa dificuldade, né? Pelo contrário, a gente precisa abordar essa família validando empaticamente as suas dificuldades, ouvindo também, né? E progressivamente, à medida que a gente vai estabelecendo o vínculo com essa família e fortalecendo o vínculo e a aliança terapêutica com essa família, fazer as intervenções necessárias para que ela caminhe no entendimento, né, na compreensão do que está acontecendo, de forma realista, e para que ela possa posicionar-se de tal modo a, de fato, conseguir cuidar desse paciente, entender as suas necessidades, cumprir com as necessidades desse paciente, tendo também suas válvulas de escape, de autocuidado, né? É uma intervenção importante também na psicologia em cuidados paliativos, né? Os psicólogos paliativistas, a equipe paliativista, que é de acolher essa família, ouvi-la, orientá-la e informá-la, fazer quantas reuniões forem necessárias com essa família, a depender da sua necessidade, validar, né, empaticamente o que eles estão sentindo. Isso é chave para que elas consigam diluir essas dificuldades, não que elas vão deixar de existir, não vão, gente. Uma coisa importante, porque assim, as pessoas acabam romantizando a área dos cuidados paliativos. Ah, que é muito linda, que prática maravilhosa, que coisa fantástica. Não, a gente tem muito sofrimento, a gente lida com muita dor, com várias mortes, às vezes por dia, por semana, né? Esse período do Covid foi, assim, terrível para as equipes de cuidados paliativos também. Então, a gente lida com muita dor, com muito sofrimento, e em cuidados paliativos não é que o sofrimento vá deixar de existir, ele existe, ele é paliado, ele é abrigado, ele é acolhido, ele é legitimado, e é a partir disso que a família consegue caminhar no processamento emocional da experiência de perder alguém querido. Perfeito. O assunto é delicado, né? O assunto, ainda mais agora em época de Covid, com certeza, o dia a dia de quem está ali trabalhando na linha de frente, ali nos hospitais, tal, não deve estar muito fácil, né? Mas a vida, gente, continua, né, Ariane? E aí, eu não posso deixar de aproveitar a nossa oportunidade no dia de hoje de também mostrar para quem está nos assistindo, né, alguns projetos que a gente tem no nosso site que vão no lado de quem está ficando e quem está seguindo, né, a sua vida
do jeito que a gente está conseguindo seguir atualmente. Vai aparecer aí na sua tela, tá? A lista de presentes que a gente criou, que você que faz aniversário, você que se forma, né? Pode pedir de presente algo que vai ser útil. Por exemplo, até quem está na área hospitalar, ó, pode já pedir, botar na sua lista de presente aí o baralho da Ariane, né? Então, você que está fazendo aniversário, que vai se formar, que já tem interesse em atuar na área hospitalar, você pode entrar ali no site da Sinopsis, tá? Criar ali sua lista de formatura ou criar sua lista de aniversário, né? E quando chegar a data que você vai ter que comemorar, você pode ganhar algo que seja do seu interesse e que vai ajudar na sua capacitação, tá bom? Vamos voltar para a nossa entrevista, o assunto volta a ser sério novamente, e eu vou para a pergunta 12 do nosso card, Ariane. No seu entendimento, tá, quais os maiores tabus que envolvem o adoecer e a morte? A tua experiência. Muito bom. Primeiro tabu, né, em relação aos cuidados paliativos, uma questão importante é assim, quando se pergunta, vocês trabalham com morte? Eu costumo responder que não. A morte faz parte, mas a gente trabalha muito mais com vida. E aí, em que sentido? A vida, conferir vida a todos os dias, independente de quantos eles sejam. Então, é essa perspectiva que orienta o nosso trabalho. É poder resgatar, né, quando se é perdido o sentido da vida, resgatar o significado, o sentido da vida, para que essa pessoa ela consiga viver bem até o seu último dia, independente de quando ele vai acontecer, porque se a gente for parar para pensar, pessoal, todos nós temos um tempo, né? Então, a perspectiva é essa, a lógica é essa, é cuidar para que essa pessoa tenha vida durante todos os dias até que chegue o processo de morte, né? O fim de vida. E aí os tabus, eles estão muito relacionados à imersão em uma cultura que de fato não lida bem com a morte, né? Que não lida bem com a doença, no sentido de pensar que essa doença ela expõe toda a nossa fragilidade, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente funciona de tal modo a que as pessoas passam a acreditar que não existe um fim, nós somos ilimitados, infinitos. E precisa acontecer, né, como aconteceu desde 2020, né, que a gente enfrenta essa crise sanitária sem precedentes, para nos dizer que sim, nós somos finitos, nós estamos vulneráveis, né, nós somos frágeis, o nosso corpo tem um limite, e dentro desse limite eu preciso pensar a minha vida de tal modo a poder vivê-la com sentido, com significado. Então essa é a ênfase dos cuidados paliativos, é da gente buscar uma vida com significado, né, para os nossos pacientes, para as nossas famílias, para as nossas equipes, e a gente acaba transformando o nosso próprio estilo de vida, a nossa própria forma de encarar a vida, de encarar a morte também. Mas nós estamos imersos numa sociedade que, por exemplo, vê o hospital como um lugar predominantemente de sofrimento, e é para lá que eu preciso direcionar as pessoas que estão em fim de vida ou que estão passando por processos difíceis, né? Antigamente, o que a gente pensava? Como é que a gente se organizava em relação à morte? A morte era vivida no seio da família, ao lado das pessoas que a gente ama, nas nossas casas, né, com o auxílio de um médico de família e comunidade, e era encarada de uma maneira mais natural, como sendo parte do curso natural da vida. Vida e morte se entrelaçavam, e esse entrelaçamento ele era muito mais
acolhido, né, pelas sociedades. Com o passar do tempo, o hospital ele passou a ser visto como o lugar em que a morte deve acontecer. Então, eu preciso banir a morte do meu processo de existência, do meu pensar sobre a vida. Então, a morte ela passa a ter um lugar circunscrito como sendo o hospital, as UTIs, e muitas pessoas morrem, né, de adoecimentos que já poderiam ter sido paliados, que já poderiam ter, nessa paliação, ter sido evitado uma série de sofrimentos, tanto para o paciente quanto para a família. Esse paciente acaba sendo direcionado a um hospital, muitas vezes direcionado a uma UTI, e daí a equipe assistencial, muitas vezes não preparada, né? Porque existe um tabu também em relação aos cuidados paliativos de pessoas que entrelaçam o conceito de cuidados paliativos com eutanásia. Então, cuidados paliativos nada mais é do que acelerar o processo de morte. Absolutamente. Nós consideramos que a morte é um processo natural que vai advir da progressão natural de uma doença, tá bom? Então, eu nem acelero esse processo de morte, mas eu também não adio esse processo. Eu não vou adotar medidas que são fúteis e que vão trazer muito mais sofrimento e prolongamento da dor e do processo de morrer do que propriamente conforto e qualidade de vida, que é o nosso interesse, especialmente quando o paciente ingressa nessa fase de fim de vida. Então, a gente ainda observa condutas do tipo: não existe a possibilidade de reversão do quadro, mas o paciente é inserido numa UTI, ele é entubado, ele é sedado, ele é afastado da sua família em prol do que se chama de uma obstinação terapêutica, né? É do investir tudo para que aquele paciente ele se recupere, mesmo que a gente saiba que não existe a possibilidade de reversão do seu quadro, e se existir, é muito limitada e cheia de uma série de sequelas, de limitações que vão trazer sofrimento importante para esse paciente e para essa família. Então, a partir desses tabus que o processo de cuidado ele vai se tornando o que a gente chama de distanásia, né? E trazendo muito mais sofrimento e dor e prolongamento desse sofrimento e dessa dor para o paciente e para a família. Mas eu estava comentando que manja pouco do assunto, Ariane, hein, pessoal? É brincadeira, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês que vai aparecer aí na tela também, tá? Que para você ver como não só a Ariane, mas como todos os nossos autores manjam muito, você, antes de comprar qualquer livro da Sinopsis, basta entrar no livro que você tem interesse e clicar em ler o primeiro capítulo. Tem lá o botãozinho, você clica, né? Você bota lá os seus dados e recebe todo o conteúdo do livro até o primeiro capítulo, ou seja, você vai ver a apresentação, o prefácio, todo o sumário, o currículo de todos os autores, organizadores e colaboradores e o primeiro capítulo por completo. Isso também está valendo para o baralho da Ariane aqui, tá bom? Então, não se esqueça que antes de comprar na Sinopse, você sempre tem a chance de conhecer praticamente o que você está adquirindo, que é uma coisa que eu acho que poucas editoras estão fazendo atualmente no mercado. Certo, pessoal? Vamos lá, Ariane. Eu estou sempre pulando aqui o meu card, tá? Então, eu vou agora para a nossa pergunta 14. E ela nos faz a seguinte indagação. Na sua opinião, quais os principais obstáculos no trabalho em cuidados paliativos? O que você, no dia a dia, ali, onde é que a coisa, né? Quais são os gargalos aí que vocês enfrentam no dia a dia? Primeiro gargalo, né, eu já coloquei em relação a essa confusão que se faz entre eutanásia e cuidados paliativos. Esse é um dos obstáculos, assim, inclusive foi esse o obstáculo que fez com que a gente pensasse aqui no nosso hospital, escola, né, um curso de formação continuada em cuidados paliativos, porque quando a nossa comissão ela foi instituída, o que se dizia, o que se ouvia pelos corredores era: lá vem aquela comissão, eles fazem eutanásia, né? Então, esse é um dos primeiros obstáculos, é tentar fazer as pessoas perceberem que a eutanásia, inclusive, é uma prática proibida no nosso país e que ela diz respeito ao acelerar, em linhas gerais, né, acelerar o processo de morte de pacientes, o que não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é aliviar a dor
e o sofrimento inerente a essa dor e esse processo de adoecimento. Um outro obstáculo diz respeito a essa obstinação terapêutica de boa parte das equipes, né? E por quê? Né? Não é à toa, existe uma formação, uma graduação em saúde que ela é inteiramente dedicada a salvar vidas. E daí não se impõem os limites para esse salvar vidas. E o que se entende como mensagem é que salvar vidas é salvar vidas a todo custo. Ao custo do sofrimento, da dor, da intubação, da sedação, das sequelas, sem que se perceba qual é o limite, porque de fato é um limite muito tênue entre até onde eu posso ir e eu estou agindo terapeuticamente e até onde eu estou adotando uma postura de obstinação terapêutica que vai trazer mais sofrimento, mais dor, e ao invés de uma vida com qualidade, eu estou prolongando, na verdade, o processo de morte. Então, um outro obstáculo é fazer as equipes entenderem onde é que eu consigo enxergar e estabelecer claramente esse limite tênue entre o que é benefício para o paciente, aí a gente pensa nos princípios bioéticos da autonomia e da beneficência e não maleficência, né? Então, em primeiro lugar, antes de cuidar desse paciente, eu preciso entender o que ele entende como cuidado, pensando em balizar as minhas ações com base no princípio bioético da autonomia. O quem é soberano não é o médico, não é a nutricionista, não é a psicóloga. O soberano e o centro do meu cuidado é o paciente. Ele é quem vai determinar o que para ele é ser cuidado dignamente. Primeira coisa. Então, preciso conhecer esse paciente e preciso balizar as minhas condutas com base no princípio bioético da autonomia. E, em segundo lugar, o princípio bioético da beneficência e não maleficência, que diz: eu preciso saber o limite entre o que está sendo benéfico ao paciente e que está possibilitando a ele uma vida com qualidade e com significado, e quando é que eu ultrapasso essa fronteira e passo a adotar condutas que são majoritariamente maléficas a esse paciente e a sua família. Então, esses dois são os principais obstáculos, né? A obstinação terapêutica, o fazer entender sobre os princípios bioéticos, especialmente da autonomia e da beneficência e não maleficência, e o fazer a distinção muito clara para as pessoas do que é eutanásia e que isso não corresponde a cuidados paliativos. Tá bom? Vamos então para mais uma pergunta para a Ariane. A gente perguntou de tabu, um monte de coisa. Agora eu vou fazer uma outra pergunta bem interessante. Na sua experiência com cuidados paliativos, o que é importante não fazer, Ariane? Você falou um monte de coisa que tem que fazer. E o que não pode fazer? Oh, muito bom. Bom, tem bastante coisa que a gente precisa evitar. Uma primeira coisa que faz com que a gente evite muitos equívocos, né? Primeiro que, como eu falei, né? A gente não pode estudar só psicologia, né? Então, assim, eu preciso ser muito afinada, né, com a terapia com a qual eu trabalho. Então, terapia cognitivo-comportamental, em cuidados paliativos, né, vocês vão perceber, quem adquiriu o baralho, que além das terapias cognitivas, das terapias comportamentais, as terapias contextuais, elas nos ajudam bastante na área de cuidados paliativos. Então, a psicoterapia positiva, a de forças pessoais, né, as terapias contextuais, de uma maneira geral, né, suas estratégias terapêuticas, elas são muito valiosas em cuidados paliativos. O que não fazer? Em primeiro lugar, a nossa atitude diante do paciente não pode ser de dó, de pena, e sim, no máximo, uma atitude de compaixão. Né? E o que é compaixão para a gente? É eu poder olhar para a situação do outro
conseguir me enxergar numa situação semelhante, até para que eu consiga pensar como esse paciente ele pode estar vivendo essa situação, né, me colocar no lugar dele de forma empática, mas não só isso, a compaixão ela vai para além disso, além de ver esse paciente, de me colocar no lugar dele ou de sua família, eu preciso também considerar a compaixão no sentido de isso me fazer agir, impulsionar a ação. Então, meu olhar lançado não é de dó, de piedade, de pena, mas um olhar compassivo para aquela situação. Num segundo ponto, é não atropelar a comunicação. Então, eu já ouvi colegas acreditarem que a comunicação sobre doenças, sobre prognóstico, seria feito por psicólogos. Não, absolutamente. Nós estamos na equipe multiprofissional dos cuidados paliativos, mas quem deve fazer essa comunicação e que tem propriedade para isso é o médico. Então, o médico tem essa atribuição, até do ponto de vista legal mesmo, e eu posso estar como psicóloga, como psicólogo, ao lado deste médico, para acompanhar o processo de comunicação e, após isso, fazer as minhas intervenções, né, no sentido de pensar como esse paciente compreendeu o que lhe foi dito, quais são as suas estratégias, né, seus modos de enfrentamento que ele vai adotar a partir disso. Então, não atropelar a comunicação nesse sentido, né, de não trazer informações que ainda não foram ditas para o paciente e que são da atribuição de um outro profissional de saúde. Uma outra questão importante também, não negligenciar a família, né? Muitas vezes a gente trabalha, especialmente quem trabalha em consultório com adultos, com idosos, né? Que muitas vezes a família ela não é implicada no processo de cuidado e não necessariamente precisa ser. Quando eu estou diante de um paciente em que uma das condutas que me orienta, né, no trabalho com esse paciente são os cuidados paliativos, eu preciso sim que ele me autorize a também integrar a família no processo de cuidado. Mas ele que precisa me autorizar, e daí eu não posso, a partir disso, negligenciar o cuidado a essa família. Então, também já percebi em outras práticas, né, a completa negligência da família, das necessidades que essa família aponta, e muitas vezes isso é um dos principais problemas, né, que a gente enfrenta é quando essa família ela não é ouvida, acolhida e cuidada, assim como o nosso paciente precisa ser. Aqui é o que me ocorre, né, em relação ao que não fazer também. Não, mas tá bom já. Já deu uma cola. Até porque no final da nossa entrevista você vai deixar seus contatos e, de repente, se alguém quiser saber um pouquinho mais, vai ter que te procurar, tá certo? Estamos chegando, pessoal, quase no finalzinho. Vou fazer mais uma perguntinha, nosso tempo já está estourado, tá? Para a gente encerrar com chave de ouro. Como auxiliar pacientes paliativos que estão impossibilitados de se expressar? Como a equipe multiprofissional deve agir nesses casos? Perfeito, muito bom. Vejam só, uma primeira questão importante aí tem a ver também com a organização clínica do baralho, né? O baralho, ele é dividido em etapas, então existe a etapa, na etapa clínica interventiva, eu fiz a divisão em etapa clínica inicial, intermediária e final. Justamente também pensando que em algum momento esses pacientes vão atingir um grau que inviabiliza a sua expressão, né? Seja pelo coma induzido, seja pelo uso de morfina, da sedação, da própria sedação paliativa, né? Quando os seus sintomas de dor e outros sintomas eles passam a ser incontroláveis, né, que a gente chama de refratários a qualquer outro tipo de medida paliativa, e daí eles podem, de fato, precisar da sedação paliativa, né, que é um grau maior de uso de sedativos para que esse paciente ele possa relaxar e ter seus sintomas controlados. Então, nesse sentido, essas etapas, elas progridem de acordo com a progressão do próprio cuidado paliativo. Eu tenho um cuidado paliativo primário, né, quando esse paciente chega desde o diagnóstico da doença, e daí qual é o meu objetivo? Avaliá-lo, saber quem ele é,
estabelecer uma aliança terapêutica e fazer essencialmente o ajuste das comunicações e também intervenções predominantemente psicossociais. Daí a etapa clínica interventiva inicial, tanto a etapa clínica avaliativa como a etapa clínica interventiva inicial, serve a esse propósito, de estabelecer o vínculo com o paciente, de conhecer quem é esse paciente e como ele funciona em sua vida para além da doença, né? Pensando que o nosso foco não é a doença, o nosso foco é o paciente. Então, em sendo ele o nosso foco, eu preciso entender quem ele é na vida, tá? Então, por isso a etapa clínica avaliativa e a etapa clínica interventiva inicial me servem a esse propósito que está diretamente consoante ao cuidado paliativo primário, aos objetivos terapêuticos do cuidado paliativo primário. Quando ele ingressa no que a gente chama de cuidado paliativo intermediário, o que eu preciso? É fazer um plano terapêutico em que eu escute ainda mais aprofundadamente e sob o ponto de vista multiprofissional, quais são as necessidades, os desejos e as diretrizes do cuidado para esse paciente e que tem significado para ele. Então, a etapa clínica interventiva intermediária e a final, ela nos ajuda a caminhar na progressão de um plano, né, de uma planificação que envolva, por exemplo, as diretivas antecipadas de vontade. Diretivas antecipadas de vontade é como eu gostaria que o meu processo de adoecimento e, eventualmente, meu processo de fim de vida seja gerenciado pela minha equipe de cuidados, ok? Então, quando eu começo a utilizar os cartões que dizem respeito à etapa clínica interventiva intermediária e alguns cartões da etapa clínica interventiva final, eu estou exatamente organizando o meu cuidado com base nos objetivos terapêuticos do cuidado paliativo intermediário. E a etapa final, que é o cuidado paliativo final, que aí é onde ingressa e é obrigatório a presença de paliativistas especializados, porque os casos eles costumam se complexificar de tal modo que, por exemplo, uma equipe da atenção básica ou um psicólogo do consultório, da clínica, não vai conseguir muitas vezes dar conta, né, do gerenciamento de todos os aspectos que envolvem o cuidado paliativo final e que está diretamente relacionada a essa etapa clínica de intervenção também final. Daí, quando eu progrido nessas etapas, né, aí eu deixo bem à vontade o psicólogo que use o baralho, de tal modo que ele pode usar cartões que estão lá na etapa clínica final para o início, os encontros, a depender do que ele visualize como necessidade de avaliação, enfim. Cartas que são psicoeducativas que também servem para a gente poder avaliar esse paciente, e a partir do momento que ele chega nesse processo em que ele está impossibilitado de se expressar, ainda assim seu plano de cuidados ele já foi previamente orientado, né? E quando ele chega à fase de estar impossibilitado de se expressar, existem outras formas de comunicação alternativa, né? O uso de pranchas de comunicação alternativa, aplicativos que hoje também nos ajudam, né? A comunicar com o paciente, mesmo que ele não consiga mais falar, né? Verbalizar o que ele sente, o que ele pensa. E é nesse sentido também que aí, por exemplo, a equipe multiprofissional, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia também tem acesso a uma série de possibilidades de comunicação alternativa para esse paciente. E eles nos auxiliam muito a acessar esse paciente, né? Quando eu conheço o paciente, eu consigo organizar vários recursos ao longo do cuidado que me ajudam a acessar, né, o que ele sente, o que ele pensa, mesmo que ainda ele progrida para essa evolução do impossibilitar, que impossibilita ele de se expressar. Mas a gente conhecendo ele de forma aprofundada, essa comunicação ela é tranquila mesmo na ausência de palavras. Excelente. Ariane, por favor, passa seus contatos. Agora é hora do nosso jabá, que o pessoal já nos conhece, já sabe. A hora do jabá, a maneira que a gente tem de te remunerar pelo seu tempo aí, pela sua doação de estar aqui com a gente durante essa mais de uma hora.
Quais são os seus contatos, caso alguém queira mais alguma informação, ou fazer algum curso, ou ter mais conhecimento sobre esse tema que é tão importante e que atualmente tão, vamos dizer assim, tão próximo de todo mundo, né? Quem de nós não perdeu algum amigo, algum ente querido nesses últimos um ano e pouco? Muito bom. Então, eu estava comentando que eu fiz um mini curso, né, no final de semana passado, sobre o baralho, sobre o uso do baralho, né, pensando as etapas, e é importante esse acesso aos cursos, porque os baralhos, quando eles ganham o mundo, né, aí não só o meu, mas tantos outros que já foram criados e publicados pela Sinopsis, quando eles ganham o mundo, eles ganham também outras formas de trabalhar, de pensar, de usar, e é importante que a gente tenha acesso aos autores também para entender como foi a lógica do processo de construção daquele baralho, os objetivos para cada cartão, né, que foi idealizado, etc. Então, aqui e acolá eu lanço, né, quando o tempo me permite, alguns cursos e mini cursos também, normalmente no meu Instagram, então Instagram @Ariane Fernandes Psicóloga, quem puder segue aí, que lá a gente vai trazendo algumas informações, algumas divulgações de material, de mini cursos, pequenos vídeos, né, explicativos em relação à área dos cuidados paliativos. Eu também trabalho em consultório, a minha ênfase em consultório é com infância e adolescência, né, então também acabo produzindo alguns materiais, tanto vídeos como jogos, livrinhos também. Atualmente eu estou escrevendo um livro direcionado a crianças e adolescentes que perderam seus entes queridos ao longo da pandemia, para poder conversar com elas sobre luto, né? Uma questão importante também que faz a diferenciação dos cuidados paliativos com crianças, porque essas crianças normalmente elas são silenciadas, né? Elas não são ouvidas em suas necessidades quando estão diante de alguém que elas estão perdendo ou quando estão diante da morte, né? De si mesmas. Então é importante que a gente possa ter esses espaços de escuta e de cuidado a essas crianças. E aí também é um foco meu de interesse e de atuação. Então aqui, meu Instagram, meu e-mail, quem quiser entrar em contato, fique à vontade para seguir, para entrar em contato. Se quiser mais o acesso a documentos, artigos científicos, né, que embasaram a construção do baralho, o manual traz alguma fundamentação teórica, mas assim, muito da construção do baralho vem de vários artigos científicos que muitas vezes a gente não consegue inserir, né, nessa composição, mas que eu posso, sem problema nenhum, endereçar a quem interesse. Excelente. Você que está nos assistindo, gostou dessa entrevista? Gostou do nosso papo? Então, eu vou deixar uma dica para você, aí no canto, para você assistir o webinar que a gente fez, Técnicas em Terapia Cognitivo-Comportamental com crianças e adolescentes, tá? Que certamente também vai ser enriquecedor para o seu conhecimento. Então, clica ali em cima, depois vai assistir outro vídeo nosso, tá bom? Ariane, muito obrigado, até uma próxima, um beijo e um abraço para todo mundo que nos assistiu. Tchau, tchau. Obrigado, Ariane. Tchau, tchau. Fomos embora, tchau.